boa tarde, galera. Mais um Matozinho que essa semana estamos com 2, né? Ó, nós estamos aqui também, Fábio. Ó, ninguém segura mais não. Estamos aqui hoje recebendo Deusodete, Arthur, Tatiane, Fábio, prata da casa, todos os professores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o programa Escola da Terra, né? Formação de professores. Já aqui dizer a todos vocês que é uma honra recebê-los no Matozinho Cast. A gente sempre buscando trazer o que há de melhor sobre educação, né? Tanto para os nossos pequenos quanto para os nossos professores também. Então, quando a gente recebe convidados com essa relevância, né, a gente fica muito contente. Fábio, professor aqui da Ulisses, cursista também junto com vocês. Agradecer por vocês tiveram o dia todo no curso, né, e vieram para cá. Já preparei uma garrafa de café desse tamanho aqui pra gente aguentar e ficar até as 9 da noite. E é isso aí, vou deixar agora a Deusodete falar um pouquinho. Certo, Hudson, muito obrigada pelo convite. Agradecer também ao Fábio que mediou, né, esse convite para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, eu estou coordenando o programa Escola da Terra, também sou professora do curso de Educação do Campo, a licenciatura de Educação do Campo da Unir de Rolim de Moura. Trabalho junto com Tatiane e com Arthur, né, os parceiros aí nas jornadas. Hoje nós passamos então o dia em formação com a Escola da Terra e esse é um programa que dá um orgulho danado para a gente. Porque a universidade ela tem uma obrigação, além do ensino, pesquisa, ela tem que ter um trabalho de extensão, né? Sim. E o programa de Escola da Terra hoje ele está incluído nesse processo. Então a gente atende a comunidade com uma formação e para nós uma comunidade específica, né? Porque está vinculado, não é por nada que está vinculado ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, porque a gente atende com a formação continuada os professores que atuam em escolas do campo. Esse é um programa que foi suado para a gente conseguir, não foi fácil, foi bastante luta no ano passado, bastante atropelo, a gente aprendendo como fazer, mas no final deu tudo certo e esse ano a gente iniciou. Hoje a gente está com 140 cursistas participando desse curso, é bem legal. São 2 polos, um em Rolim de Moura que atende a equipe de Rolim de Moura, da CEMED Rolim de Moura, só a Escola do Campo, e Alta Floresta. E o Polo de Paraná que atende aqui, né, os professores das escolas de Paraná e governador Jorge Teixeira. Tem um grupo também de governador Jorge Teixeira que participa com a gente. Que mais? Nós estamos no segundo módulo. Primeiro módulo nós passamos 2 encontros discutindo com o professor Josemir, que é da Universidade também da Unir de Porto Velho, e o professor William Kennedy, que é do IFRO de Menina. Foram 2 encontros bastante acalorados, bastante discussão a respeito de assuntos que são muito caros para nós, né? Que envolvem as características, as questões do campo. E agora, segundo módulo que começou hoje, que é com o professor Alberto e o professor Isaura, aqui da Unir de Paraná mesmo, né? E foi também um dia muito bacana, porque a gente trabalhou com as narrativas de vida dos professores. Tanta história bonita, tanta história legal, que assim, a gente se emociona a cada relato, né? Tatiane? São quantos municípios 4 que fazem parte? 4 municípios, 140 professores. Né? A gente queria poder atender mais, mas assim, o limite que o MEC nos colocava era em torno de 120. O restante está vindo por nossa conta e nós vimos que vão certificar pela universidade. Sim. Mas quem sabe na próxima edição a gente consegue atender outros, né? Mas que massa, são 4 municípios e mais de 100 professores participando, é muita gente participando, né? Olha onde que vai chegar tudo isso. E o legal é que assim, nem todos os professores desses 4 municípios estão sendo atendidos dessa vez. A gente sabe que ainda tem mais, mas que não tinha vaga para todos, né? Então a gente teve que fazer uma divisão. Então, mas eu percebo que lá, pela procura, sabe, Hudson, assim, é legal saber que tem mais professores querendo estudar. E eu vou ser sincera contigo, é um prazer trabalhar com esses professores, porque eles são muito aplicados, todos eles. O campus de Rolim de Moura é assim, o campus de Paraná não é diferente, eles são muito aplicados. Os formadores chegaram a pensar assim, vamos propor uma atividade de escrita, será que eles vão fazer, né? Quando chegaram aqui, desde quarta-feira lá em Rolim de Moura, eles ficaram encantados todos com os trabalhos feitos. Muito legal. Isso é empenho, né, do professor. E eu acho muito massa quando você fala, a gente estava ouvindo relatos, né?
aqui, não sei a realidade das outras escolas aqui do município, do campo, mas a nossa escola, nós temos vários professores que moram na zona rural, que não vêm da cidade para a escola, né? E isso é muito importante também. E quando a gente vê os que vêm da cidade para a zona rural, eles acabam se introduzindo ali, se entrelaçando e pegando muito dessas práticas também, né? E você deve ter ouvido muito isso lá de vários professores. E ouvido relatos de realidades diferentes, né? O povo que mora na cidade, que trabalha no sítio, o povo que mora no sítio, trabalha no sítio mesmo. Então, assim, é muita coisa boa que acontece ali. Mas interessante que, eu não sei se Tatiana percebeu isso, mas muitos deles, mesmo se não vivem especificamente no sítio, não vieram do sítio, eles trazem algum relato de uma vivência, ou da infância, ou da casa dos avós. Então, assim, você vê que tem ali construído algumas memórias muito significativas sobre o campo, né? Isso é muito legal. Então, eu agradeço, Fábio, pelo convite, o Hudson. É importante a gente ressaltar do porquê dessa formação, né, da Escola da Terra. Por que nós temos ela agora aqui em Paraná, em Rolim de Moura, né? Por que nós estamos tendo? É para fortalecer o nosso curso de educação do campo e as escolas localizadas no campo também. Então, eu aproveito a oportunidade para falar um pouquinho do nosso curso, né, que é a Licenciatura em Educação do Campo. Muitas pessoas perguntam, poxa, a pessoa se forma em quê? Então, em Rolim de Moura, na Uni, nós ofertamos o curso de Licenciatura em Educação do Campo. É uma formação de professores. Então, o aluno que entra no nosso curso, ele tem a possibilidade de formar em duas grandes áreas, né? A primeira que é as ciências humanas, então ele estará habilitado para atuar nas escolas, no campo, no ensino fundamental 2, no ensino médio, nas disciplinas de história, filosofia, sociologia e geografia. E nós temos as ciências da natureza, e os alunos poderão atuar nas áreas de conhecimento da química, física e biologia, né? Mais no ensino médio. Então, por que nós temos esse curso? O objetivo dele é fortalecer as populações do campo e a permanência dessas populações. Estamos aí com vocês, são professores também, né, do campo, o Fábio, vê as dificuldades que se tem de ter professores formados no campo, né? Existem uma dificuldade de encontrarmos professores licenciados e, às vezes, os professores não têm essa formação do campo. Mas por que do campo? O que é uma escola do campo? O que é uma formação do campo? É uma formação que atende às necessidades das populações locais, né? Então, hoje nós falamos a educação do campo, das águas e das florestas, porque ela é muito ampla, ela é diversa. Ela atende sujeitos de comunidades de agricultura familiar camponesa, quilombos, indígenas, ribeirinhos. Então, é uma formação que atende a um público diverso. E a cada escola, nós teremos o quê? Uma educação do campo particular, né? Não é uma educação do campo única, são distintas educação do campo, mas o que caracteriza essas escolas e essa educação do campo? É que ela tem que priorizar as particularidades dos sujeitos ali, das comunidades próximas das escolas. Então, os nossos alunos, eles são diversos, nós temos alunos indígenas, né? Comunidades quilombolas, de comunidades camponesas, e esses alunos fortalecem as permanências das escolas deles ali. Quando licenciados, eles poderão atuar e lutar para que essas escolas possam permanecer no campo. A gente enfrenta muitos desafios, como as pessoas sabem, nós temos aí uma diminuição da população jovem no campo, né? Tem essa dicotomia entre campo e cidade, né? As pessoas falam muito que a escola no campo não é boa. Olha a nossa escola aqui, que escola bacana, boa, com muita infraestrutura, né? Para atender os alunos. Isso é uma escola com professores formados, licenciados, especialistas, mestres, que estão aqui para atender essa população. E aí chega a Escola da Terra para fortalecer já os professores formados, porque professores não ficam parado, ele tem que ter um processo de formação continuada o tempo todo, a gente aprende o tempo todo, e esse curso é para fortalecer já os docentes que atuam nas escolas, para fortalecer essa permanência nas escolas, pensar práticas pedagógicas, pensar currículo, né? É uma luta constante. Então, a licenciatura de Educação do Campo, ela permite
que a gente possa reivindicar demandas específicas para as populações do campo, né? Tem sido uma luta nossa. Hoje nós estamos vivenciando nós estamos colhendo bons frutos, né? Hoje nós voltamos com a secretaria, que é a SECADI, que é a Secretaria de Formação de Educação Inclusiva, e que inclui a educação do campo, da diversidade. E hoje nós temos uma assistência maior dessa secretaria, né, que está aí lutando para a legalização de diplomas, né, dos alunos, por reconhecimento. São muitas lutas que nós temos. E, sobretudo, de recursos, porque a universidade precisa de recursos para se manter. Faz fluir, né? E a educação do campo tem uma particularidade, que é uma educação de modalidade alternância. O que é alternância? Nós temos período no qual os alunos estarão na universidade e, em alguns momentos, eles estarão nas suas comunidades, né? Nós chamamos de tempo universidade e tempo comunidade. Na universidade, nós iremos tratar os conteúdos, na comunidade também, tentando puxar um pouco das realidades das comunidades deles. Nós realizamos o tempo comunidade em grupo, em alguma comunidade específica, e aí a gente se organiza para conhecer aquela comunidade, fazer algum trabalho com eles. Recentemente nós estávamos no Quilombo, já fomos na comunidade camponesa, e agora no próximo será indígena. E a gente fazemos esse trabalho. Eu não conhecia o Programa Escolar da Terra, né? Conheci esse ano. E a gente conversa muito aqui, Fábio, com os outros professores, troca muita figurinha sobre essa questão dos estudantes não permanecerem nas propriedades, né? Eles têm essa visão de que não, tem que estudar e ir para a cidade, não precisa ficar aqui. Às vezes o pai tem um lote, 42 acres de terra aqui, podendo o cara produzir muita coisa financeiramente falando, e eles preferem ir para a cidade para ganhar R$1.500 de salário, né? Falta esse incentivo da permanência, falta uma formação que vem agora de encontro, porque eu percebo que essa licenciatura em educação do campo, de repente, hoje o público-alvo dela não são os nossos estudantes, mas daqui 4, 5 anos pode ser que eles sejam esse público-alvo, e que bom, e tomara que eles sejam esse público-alvo, né? Eu não quero, se eles não quiserem algo que seja voltado, né? Agronomia, zootecnia, veterinária, ele faz o curso de licenciatura em educação no campo. Ele vai se aprimorar, né, pedagogicamente falando, vai permanecer lá, ele vai aplicar muito do que ele aprendeu na vivência diária dele e não vai precisar sair. O que a gente mais vê hoje são os pais ficando no sítio, morando sozinhos, e a molecada indo embora para a cidade. Vai todo. Aí vão um final de semana em casa, quando os pais falecem, eles fazem o quê? Vende lá e compram uma casa na cidade e um carro. E vai viver de assalariado. E vai viver de salário, enquanto o cara podia estar lá nadando de braçada com muita folga em uma vida mais tranquila, né? Porque hoje, aquela rotina mais pesada que tinha no campo, que a gente fala na roça, ela praticamente não existe mais, né? Você tem pulverização com drone, com trator, com avião, bomba motorizada, você joga adubo calcário na sua propriedade com uma máquina ali, tem roçadeira, tem plantadeira, colheitadeira, então assim, não é difícil permanecer lá e ser rentável, né? E aí eles acabam não optando por isso, aqueles que querem dar segmento, né? Ao que os pais fizeram, eles vão dar, mas aqueles que não querem, e a gente vê muito isso acontecendo. Nós inclusive vimos isso bastante no nosso último tempo de comunidade, indo lá para o Quilombo. Muitas propriedades elas foram vendidas ou foram arrendadas para grandes agricultores que plantam lá uma monocultura ou algo do tipo e fica só naquilo. Então eles deixam de estar ganhando o que poderia ser muito mais, eles plantando e vendendo ou arrendando para outra pessoa, achando que isso poderia ser bem melhor para eles. E aí esse curso de licenciatura em educação no campo, às vezes vai alertá-los sobre isso, né? Que na escola a gente prioriza muito isso, está sempre conversando. A gente sempre fala pro Fábio que a gente tem ideias e sonhos e estamos com o projeto embaixo do braço, estamos indo atrás, né? Mas é de sempre trazer eles para essa realidade. De
deixar eles a par de que sim, eles podem conseguir, financeiramente falando, porque é o que mais atrai, né? Continuar no sítio e ter muita rentabilidade. E não precisa ter 100 hectares de terra, que com 5, 10, ele produz muita coisa. Hoje a gente tem pessoas com propriedades pequenas, com café clonal, cacau clonal, fazendo mais dinheiro do que o cara que tem corredor de terra com os cabelos de boi em cima. É isso mesmo. Ele tem uma rentabilidade maior porque ele investe menos, ele gasta menos para produzir e ele consegue fazer colheitas, se bem organizadas, a cada 8, 10 meses. Acho que é bacana isso que você fala, né? De conversar com os jovens, de orientá-los nesse sentido, porque é um tempo, e é bastante tempo isso, que se vende essa ideia do que o bom está na cidade. É. Né? O bom está na cidade, a vida boa está na cidade, a vida de conforto está na cidade. E, na verdade, isso é uma ideia que foi vendida para essas pessoas, porque nem todo mundo tem interesse que pessoas estabelecidas fiquem no campo. Né? Sim. Porque é mais fácil você comprar terra de alguém que não tem toda essa clareza de que é possível produzir tudo isso. Né? E eu acho que o curso, tanto a licenciatura em Educação do Campo, e eu falo da licenciatura assim até com destaque maior, por quê? Porque é um momento de formação inicial para o indivíduo, né? Para ele pensar nesse espaço. Eu falo com os estudantes, ouço eles falando também desses espaços, e você vê que tem alguns que ainda chegam com essa ideia assim, será que é bom mesmo? Né? E eles ficam ali assim escaladinhos em volta das aulas, percebendo, discutindo, debatendo. Daí a pouco, na convivência com os outros, na convivência com os professores, no relato dos professores, eles vão se enxergando nesse lugar e entendendo que aquele espaço tem valor. Que ele está deixando de lado algo que pode ser para ele rentável e trocando por algo que não é tão. Mas eu percebo também que, assim, essa é uma cultura que foi construída, isso não é fácil de quebrar. Né? Por exemplo, quando a Tatiane fala assim, do que a gente ainda precisa alcançar, nós conseguimos com o curso de licenciatura grandes coisas. Agora a gente está com uma proposta já, que já foi votada, da bolsa permanência, para esse indivíduo ter como custear essa estadia lá. Porque essa alternância funciona assim, o indivíduo vai para lá, passa 15 dias, depois ele volta para sua propriedade. Como é que ele fica lá 15 dias? Onde ele mora, onde ele dorme, né? Então, essa possibilidade, que é uma luta ali do departamento esse ano, há 2 anos já, né, Tatiana? Quase. E agora a gente conseguiu, isso é uma vitória importantíssima, porque ele tem como custear. Então, para o próximo processo seletivo, a gente já tem isso para dizer, olha, pode fazer, pode entrar no processo seletivo, né? Porque você vai ter condições de custear minimamente suas despesas. Além dessa bolsa, né, que a União vai disponibilizar agora, que vai entrar na uma normativa aprovada, né, pelos conselhos superiores, a gente já tem, né, isso daí já acontece com todos os alunos, que é custear o transporte. Então, um aluno, toda vez que ele vai, ele é reembolsado pelo valor, dependendo de onde que ele mora, um valor X. Então, questão de transporte, ele sempre vai ser reembolsado independente. Também tem essa parte. Facilita muito, né? O ingresso e a permanência. Eu acho isso muito interessante e necessário, porque eu sou fruto da Universidade Federal de Rondônia, Campos Rolim de Moura. Quando eu saí de lá, não era ofertado ainda o curso de Educação do Campo, estava conversando para ser implantado, mas eu cursei História e eu sei o quanto fazia uma diferença uma bolsa do PIBID para mim. E ainda mais um auxílio desse para o estudante, ele conseguir custear ali sua permanência. E essa bolsa, que é mais interessante, que ele ainda pode ter esse outro tipo de vínculo, que é a bolsa PIBID, bolsa PIBIC, esses bolsas de iniciação à docência científico-tecnológica, que não anula essa outra bolsa. A outra bolsa é permanência para ele do curso inteirinho. Então isso daí é uma garantia para ele não deixar o curso. É um incentivo a mais para que ele não desanime. Sim, eles conseguem se alimentar, moradia. O curso também, né, tem a associação dos estudantes, eles têm uma casa. A casa está um pouco em situação precária, mas a gente, junto dos estudantes, né, estão se mobilizando para tentar achar algum recurso para reformar a casa e
fazer uma casa de estudante mesmo, bem bacana, mas ainda tem essa casa onde que eles, o tempo universidade eles ficam. Arthur, essa casa fica dentro do campus? Não, essa casa ela foi doada por uma pessoa, né? E aí ela fica, dá umas 3 quadras do campus. Então, Ah, tá, mas é dentro da é do cidade. lado, é do lado do campus. Sim, Não é sim. dentro específico. Não é dentro do campus, mas é do lado. Bem próximo. Quando vocês falam dessa questão da alternância no ensino superior, né? Eu vejo que tem, se eu estiver falando bobagem, vocês podem me corrigir. Tem uma semelhança com o formato das escolas família agrícolas. Isso. Isso. É como se fosse a continuidade da EFA, né? Que massa, eu acho muito massa isso, porque e vi muitos alunos da EFA saindo do ensino médio, que eles fazem uma a mais, né, pra sair lá, e acabar não ficando, na verdade, também vindo pra cidade trabalhar em casas agropecuárias. Os caras ficaram lá o tempo inteiro, saíram, e aí saíram os zootecnistas, os técnicos agropecuários, e não permaneceram, né? Tem que ter algo que incentive a permanecer. Só que assim, pode ter um incentivo que for, se eles não quiserem, não vão ficar, né? Mas tem que ter algo que desperte eles a querer permanecer. Aí entra o Escola da Terra, né? Porque a ideia é essa, o Escola da Terra tem essa característica, tem esse objetivo de fortalecer o trabalho dos professores ao ponto que, primeiro, compreende-se que muitos professores que hoje atuam em escolas do campo, eles não passaram pelo curso de licenciatura em educação do campo. Eles não passaram por uma formação que lhes desse condição de pensar a estadia no campo nesses moldes que a gente está falando aqui, né? Então, o Escola da Terra vem com esse objetivo. Fortalece a discussão com o professor, chama o professor para pensar esse espaço, porque o professor tem um papel importantíssimo nesse lugar, nessa conversa que a gente trouxe aqui hoje. Porque, olha, o que a gente percebe? As crianças vêm para a escola, principalmente as crianças que moram no campo, crianças e adolescentes, eles têm na escola um espaço de referência. É um lugar de encontro, é um lugar de construir relações, fazer amizades, né? Assim. Então, o professor, a professora que aqui atua, ele é muito ouvido, ele é respeitado por esse menino, por essa menina. Então, que a gente consegue conversar com esse professor, proporcionar situações de debate, reflexão, para que esse professor avance nesse conhecimento de que, opa, morar no campo é bom, né? Os que já moram já sabem, a gente não precisa nem fazer muito esforço, né? Mas tem muitos que ainda não percebem nesse formato, né? Eu conheço professor que ainda, infelizmente, ele vai dizer, não, meus alunos querem sair da roça e ir para a cidade porque na roça é melhor e eu concordo, né? Tudo bem, esse professor tem lá seus motivos para pensar assim. Nós sabemos que não. Nós sabemos que morar na roça, viver naquele espaço com as condições e as informações. Porque o que falta para muitos é informação. Com as informações adequadas, ele consegue viver lá e ter uma renda, né, para viver com um pouco mais de dignidade. Então eu preciso formar esse professor, preciso passar, porque trazer, eu nem gosto muito da palavra formar, porque formar vem de forma, né, colocar na forma não é isso, de jeito nenhum. Mas produzir espaços, construir momentos formativos para que esse professor, em contato com outros, ele debata, ele reflita, ele leia sobre o assunto, né? Proporcionar condições para que ele pense, né, sobre essas questões que aqui a gente traz. E o Escola da Terra vem com essa pegada, vamos dizer assim, né? De discutir, de pensar, de refletir, ou talvez até, se não conseguir muito, arranhar um pouco das certezas que muitos professores ainda têm ao pensar sobre essas questões do campo. Né? E quando a gente fala de permanência, é algo que é muito recorrente, que a gente vê muito, eu vi desde moleque, o que a gente mais vê é quem mais deveria ficar no sítio saindo. Os filhos dos grandes produtores, eles continuam lá porque os pais... E outra, mas foi uma cultura que foi assim, se você não tem propriedade grande, você não consegue ter dinheiro porque você não cria boi. Que só o boi dá dinheiro, só o boi dá dinheiro. A gente está vendo hoje o cara da agricultura tendo mais responsabilidade do que o cara do boi. Se você for olhar em percentual, o cara com 10 alqueires de terra produzindo dentro da agricultura, se você pegar o que ele produz num ano e converter em dinheiro, dá mais do que o cara com 50 alqueires de terra produz em boi num ano. Percentual. E aí o filho do pequeno produtor,
ele cresce com essa, porque às vezes o pequeno produtor, o cara tem ali 5 quilos de terra, ele trabalha na área diária para o cara que tem 40, 50, e ele não produz em cima do quilo daquilo que é dele. O filho dele vai crescer, quando pega um tamanho que já consegue trabalhar, ele vai para a diária também. E aí assim que ele tiver a oportunidade, ele vai embora para a cidade. Por isso que ele vai. Então quando a escola da terra, né, começa a surtir efeito, ele começa a ver, não, eu vou conversar com meu pai para que a gente não faça isso. A gente começa a produzir. Hoje, se você não tem o capital de giro, você tem linhas de crédito muito boas que te incentivam, que se usadas com responsabilidade, você consegue pagá-las e ter muito lucro também. E aí eles acabam indo embora. E eu vejo que a Escola da Terra vem muito para isso, e ela vem de encontro com aqueles que mais precisam realmente, porque quem mais precisa, quem deveria ficar, que são os pequenos produtores, são os que vão para a cidade. E foi criada essa cultura de que no sítio só boi que dá dinheiro, o resto é... E pegando um pouco da sua fala, não cortando, acho que o Arthur tinha alguma ponderação, mas usando um pouco que o expoente da educação do campo fala, que é a Roseli Caldardi, que é um conceito ainda de construção da educação do campo, é um pouco além da questão financeira, questão econômica, é a geração de um sentimento de pertencimento, a identidade, a pessoa olhar para o lugar que ela está, se tratando de educação no campo, é falar assim, olha, aqui também há outras riquezas para além da financeira. Sim. A sua própria história, a trajetória da sua família, que aqui chegou, teve que se estabelecer de 1001 maneiras, e que hoje nós vemos aí um processo de expansão que trata o campo como a extensão de uma indústria urbana. É a minha percepção. Se eu estiver errado, estou aqui com os expoentes, pode falar também. E a gente vê muito percepção. Essa molecada indo embora, e lá na frente, com 60 anos, vendendo tudo e comprando uma chácara e voltando. É um ponto que eu ia até tocar Né? nisso daí. A pessoa sai do campo, mas depois quer voltar pro campo. Isso daí é o que mais tem hoje em dia. São pessoas com 60, vendendo tudo e comprando uma chácara, um sítiozinho. E a questão da produção, que era só o apontamento que eu ia fazer, hoje em dia a gente tem várias tecnologias. Um dos trabalhos que eu realizo é justamente vendo novos meios, mexendo com nanotecnologia para aumentar a produtividade, sendo sustentável, sendo de maneira, economicamente falando, muito mais rentável, e você consegue produzir muito mais, ter um ganho muito maior. Só que aí as pessoas acham também que você só consegue ter esse ganho maior se eu tiver lá 100, 200 alqueires plantando. Sim. Mas ali com 30, 40 você também consegue ter uma rentabilidade muito boa. É só saber também aonde você conseguir tirar essas informações. A gente vê hoje, isso digo porque eu conheço, produtores pequenos, 6 alqueires de terra, cacau e café. Os caras vivendo uma vida muito confortável, lá na propriedade pequenininha, casa muito boa, carro muito bom, não saindo de lá, morando ali, né? Porque quando se fala em agricultura hoje, o cacau, que é um produto que é bem caro hoje, porque quase ninguém planta, quem tem cacau hoje consegue fazer 2, 3 colheitas no ano, que gera muito dinheiro. E é algo que quase não te dá trabalho para produzir, né? Se você de um poço artesiano, irrigação e a técnica para podar certinho, para colher. Mas, então assim, a gente vê, e temos exemplo, agroindústrias, né? De industrialização do leite para fazer iogurte, manteiga. Hoje a gente tem alguns fornecedores que são credenciados na agricultura familiar, no sítio, propriedade pequena, com uma rentabilidade muito, mas muito boa mesmo, produzindo ali, né? O pessoal que vende polpa de fruta, que ele planta, o pessoal que entrega. A gente tem uma carência muito grande nas hortaliças, porque não tem.
abre-se uma ata de compra lá e os produtores não conseguem entregar pra gente, porque não tem, falta, né? Então, e isso falta por quê? Falta mão de obra lá, né? Porque quem poderia estar lá produzindo foi para a cidade. E isso que o Fábio coloca, dessa, não só do apego financeiro, né, permanecer, mas esse apego de raiz. Quem aqui não tem uma história lá no sítio, né? Da avó, que você ia na casa de uma avó, você lembra de um pé de manga lá no meio do nada que você ficava lá, de um rio que você tomava banho, todo mundo tem uma história dessa. Então sim, quando o Fábio coloca, muito bem colocada a questão do apego pelo lugar, da permanência por gostar de estar ali, envolve muito isso também. A gente também, é importante nós considerarmos a questão política, né? Porque as populações do campo precisam de políticas públicas que atendam elas, né? E em algumas situações você percebe que falta também a dita formação, né? A formação ela é muito importante para que esses pequenos possam acessar políticas públicas. Nós estávamos no Quilombo, por exemplo, saiu um edital para reformar a escola e o gestor nem sabe como lidar com isso, né? Por mais que ele seja um gestor, tenha uma formação, né? Ele também precisa de uma orientação para como acessar esses editais para melhorar a escola do Quilombo. Então, imagina, ele estando numa formação da Escola da Terra, que está aqui com um, com o outro, ele consegue compreender mais como que ocorrem esses projetos, né? Eu e o Deus Odete estamos aí na briga com projetos para poder manter o Escola da Terra, Tempo Comunidade. Para nós, com formação longa, é difícil, porque a gente precisa ter conhecimento para acessar esses recursos. Então, muitos pequenos camponeses, né, produtores aí, eles também não conhecem bem como acessar essas políticas e, às vezes, em diversos momentos políticos, a gente perde também muitas políticas públicas para atender esse grupo, né? E aí, chega num momento que a juventude não vê perspectiva futura, né? Não tem um encaminhamento para ali permanecer e vão para a cidade. Também tem essas questões. Mas aí tem outras pesquisas mostrando para a gente que aquilo que vocês falaram, dessa juventude retomar para o campo, fazer a luta. Em comunidades indígenas que saem, alguns grupos, né, saem da comunidade indígena, vão para a cidade, perdem seus espaços, depois eles estão voltando, brigando por seus espaços novamente, tem várias pesquisas a respeito disso. É uma luta nossa, né, enquanto educadoras, educadores, aí, mostrar para a nossa juventude e dar ênfase na valorização do campo, né? Porque a gente sabe que as problemáticas e desigualdades que existem no nosso país se devem à questão agrária. Aí pronto, tudo perpassa por questão agrária, né? Quem quer, quem saber, quem não quer, como diz José de Souza Martins, não tem jeito. Vai sofrer algum impacto em relação a isso. Por exemplo, Rolim de Moura, eu vejo em relação ao centro do país, que em Rolim de Moura nós temos muitos agricultores familiares, né? Então nós temos uma diversidade de produção e tudo mais. E isso foi se perdendo em muitos centros aí do nosso país, né? Porque foram A perdendo gente não tem aqui. Sofremos com a agricultura familiar na época de vir. Às vezes é complicado para garantir os 30% que tem que ser destinado à agricultura familiar. Porque a gente não consegue. Atender. A gente não consegue. É uma realidade, né? E como o Tatiane falou, né? É uma realidade de muitos lugares, né? O Rolim de Moura se destaca. Você vai na feira de Rolim de Moura, fica encantada com a variedade de coisas que você encontra lá, né? A minha cidade é top mesmo. Puxou a sardinha agora. Pode visitar, né? Visite a universidade também, não é muito. E aí quando a gente fala disso, né? Agora eu quero dar uma moral muito grande pro curso que vocês estão fazendo, mesmo sem conhecê-lo na íntegra, mas o que eu ouço do Fábio, que a gente já discutiu aqui, essas políticas públicas que a Tatiane acabou de falar aqui, se nós prepararmos esses estudantes para isso, eles vão ser os caras que vão se interessar por essas políticas públicas. De repente serão eles que vão criar essas políticas públicas, né? Então, a importância da escola, a importância agora da formação para os professores, essa formação que vai formar eles.
e vai despertar neles isso. Estávamos conversando em um episódio anterior sobre o Grêmio Estudantil dentro da escola, a primeira instituição política a qual eles participam, né? E a gente já vê aqui muitos com representatividade, com liderança. Então esses caras, esses estudantes, eles vão ser os que vão brigar pelas políticas públicas, os que vão debater, os que vão buscar, os que vão se aprimorar, os que vão participar de uma licenciatura dessa daqui. E aí o papel do professor formador, o papel de vocês enquanto universidade, a Odete, o Arthur, Tatiana, o Fábio enquanto professor, né, estudante do curso, participante lá. É muito importante que os gestores, seja eles escolares ou das pastas, né, de educação, tenham um olhar muito atencioso para essas formações também, viabilizar, flexibilizar, garantir que elas aconteçam de fato, porque isso vai mudar toda uma realidade. Isso vai trazer para esses meninos um contexto que eles não conheciam e que talvez se não fosse o curso eles não iriam conhecer. É isso mesmo. Então assim, é importantíssimo. Uhum. Acho que quanto mais da gente falar, quanto mais da gente encontrar espaços como esse aqui, para abrir um diálogo como esse aqui, né? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais pessoas a gente vai conseguir chegar até eles, para que eles possam pensar no assunto. Às vezes eu percebo, conversando com alguns professores e até mesmo com alguns estudantes nossos lá, que a gente está falando sobre esse assunto e não lhe interessa muito, sabe? É comum a gente perceber isso. Mas ele está ali do meu lado, eu penso assim, olha, de alguma forma, alguma coisa ele vai ouvir, alguma coisa vai ficar. Então eu vou aproveitar que ele me deu ouvidos e vou conversar, né? Às vezes, eles não vão dar nos ouvidos. Às vezes, é esse movimento que eu fiz aqui é que vai colocar pelo menos para questionar. Será que ela tem razão, né? E por ali a gente vai. Porque também, assim, a gente fica nessa empolgação. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma professora porque eu gosto de ser professora. Então, quando eu olho um programa como Escola da Terra, com a nossa LEDOC lá, nossa licenciatura, eu fico muito encantada. Porque a minha percepção é que, assim, é a formação de professores que vai promover alguma mudança na educação. Se tem um local, se tem algo que pode promover essa mudança, é pela formação ou junto com a formação. Sem ela não vai ser. É nesse movimento de formação inicial, formação continuada, que a gente vai poder fazer algo. Então, essa formação me encanta por isso. Mas a gente não pode ficar na ilusão que ela vai resolver, né? Que isso vai resolver o problema. Que todos os professores que passarem por lá vão dar conta, porque às vezes não vai. Mas todos que passarem por lá e se adentrar, conseguir adentrar a escola, ele vai fazer a diferença. Porque ele tem informações, né? A gente de vez em quando escuta relato dos nossos estudantes assim: ah, foi no estágio que eu notei, que eu entendi o curso, que eu entendi minha missão na vida. Porque agora eu sei, vou ser professor. Tem gente que entra para fazer licenciatura, igual como você falou, tem outros cursos. Aí eles tentam outros cursos, não deu. Então eu vou aqui porque aqui tá fácil de entrar, ou tem pouca concorrência, coisa assim. Aí ele entra, no início fica ali, daqui a pouco ele entra na sala de aula. Ele entra na sala de aula e se encanta com os meninos, pronto, acabou. Ele vai ser um bom professor. Aí passa a fazer sentido, né? Aí passa a fazer sentido. E teve um relato de um dos nossos estudantes, que ele chegou e a professora dele estava se despedindo. Ele chegou para fazer o estágio e uma das professoras, que foi a professora dele, estava se despedindo. E aí ela o recebeu, o acolheu, recebeu e disse para ele: que bom que você chegou, porque você fica no meu lugar, porque eu estou indo, né? Eu estou saindo e você está chegando. Ele voltou empolgadíssimo, ele disse: nossa, ela me reconhece. Então, assim, é desse lugar que a gente fala, né, Tatiana? De pessoas que estão empolgadas e envolvidas com a formação dessas pessoas, desses professores, né? Tem uma colega nossa, a Franciele, que ela costuma chamar todos os alunos, nós chamamos de professores, de ó, vocês já são professores em formação, né? E é verdade, são professores em formação. E é nesse processo que a gente pode conseguir essa mudança aí que você tanto quer, né? Que os meninos comecem a pensar assim: olha, é verdade, dá para viver no campo, né? Acho que é isso. E Fábio, vou pedir que o Fábio conte um pouco da experiência dele de aluno do curso.
do curso de formação. É esse da Escola da Terra. Mas antes de você começar a contar, eu já vou pedir aqui a autorização da Deus Odete, Tatiana, do Arthur, para que eu possa participar dos outros como ouvinte. Não fiz a inscrição, mas quero muito participar. Pedir ao vivo que é para não ter como falar não. E fique registrado que agora ele assumiu o compromisso de ir, né, José? Nossa, totalmente, claro, eu sei. Porque eu acho que seria muito importante que os diretores das escolas que tem professor participando, participassem também. Porque eles vão ajudar a construir isso depois aqui dentro da escola. Né? Perfeito. A minha participação no curso tem sido, para mim, muito proveitosa. Eu até falo que a minha participação enquanto tutor foi um presente para mim, porque eu estou no mestrado, né, fazendo mestrado em educação, e eu já estava ali caminhando para uma linha de pesquisa da educação do campo, que remete à história da minha família, que meu pai é camponês, meu pai sempre trabalhou com plantio de café, cuidando de café, mas para os outros. Para ele mesmo, a luta era só colher, tirar a parte que eles falam como meieiro, mas quando vai fazer a soma total fica bem menos que a metade. Então eu vi ali, me encantei pela luta dele, em ver a terra a partir de uma perspectiva muito diferente do que só a terra enquanto um meio de produzir riqueza. Meu pai, se ele tiver que arrancar um pé de fruta, um pé de árvore, eu acho que ele prefere morrer do que fazer isso. Então, assim, ele tem um sentimento de pertencimento. E eu vi isso quando eu passei a ter contato com a bibliografia da educação do campo, que traz esse histórico do camponês, dessa historicidade do sujeito camponês. E aí, quando eu passo a participar desse curso, aí reforça a minha ideia. Essa trilha que eu vou seguir. Isso aqui. Então, assim, eu chego no curso, eu já chego com ansiedade a 1000. Quando começa a aproximar a data do encontro, eu já estou muito ansioso, porque eu quero ver se aquilo que eu tenho feito leituras vai se concretizar, se eu estou indo por um caminho que não é tão aquilo, através das falas dos colegas, através das falas dos formadores. E às vezes eu ultrapasso, eu chego já primeiro, vou lá nos formadores e começo a tirar a casquinha ali do conhecimento deles. Então, para mim, pessoalmente, tem sido muito produtivo. E eu vou pegar aqui o gancho numa fala da Odete, que é quando eu vi que aquilo fazia sentido para mim, a minha prática mudou. Já agora no processo ainda de formação. E quando faz sentido para o professor, pode ser que ele não alcance de imediato, mas ele vai tentar a todo custo, e como eu tenho tentado, a fazer uma aula, um planejamento que faça sentido para o estudante o quanto antes. Aquilo que às vezes eu demorei anos para perceber, pode ser que eu não alcance, mas a minha prática está sendo voltada para, se possível, em 1 ou 2 aulas ele já saia dali, pelo menos com uma concepção de que ele, enquanto morador da zona rural, ele é um sujeito na história. Sim. Para com a sua espacialidade, para além da questão financeira, ele gerando pertencimento para o local que ele tem, ele vai defender. Ah, o campo é atrasado? É nada, lá eu vivo tranquilo, lá eu durmo tranquilo, as portas da minha casa podem dormir abertas, o ar que eu respiro faz tão bem, a fruta que eu colho direto no pé, eu sei que o que está sendo colocado nela ou não, que eu estou consumindo. Então, você não precisa pensar só no financeiro, pelo menos é o que eu tento direcionar a minha prática para isso, trazer essa discussão. Será até que ponto é atrasado? Se isso aí for atraso, eu quero ser chamado de atrasado sempre. Então, eu tenho aperfeiçoado essa percepção e eu não nego, eu não tinha, porque eu tenho uma formação, mas a minha formação, ela não tratou desses assuntos lá no decorrer do curso. Então, eu cheguei na educação para um público camponês, um público rural, mas eu cheguei com uma mentalidade de uma educação urbano-cêntrica. É isso.
Tá vendo como é que é? Quando o professor passa no processo formativo e aquilo faz sentido, né? Ele vai... E aí, o legal disso é que, assim, os estudantes desse professor, que tem nele uma pessoa que tem uma responsabilidade formativa e que tem para ele, todos os alunos, na maioria são assim, eles têm no professor uma referência. Se esse indivíduo fala que, opa, beber no campo é bom, o pouco que eu colho lá, eu sei eu não estou colhendo, eu posso comer porque eu sei que implantou, né? Esse ar puro não tem quem pague, né? E quando ele ouve o professor dele falando isso, cara, para pensar. Ele vai chegar na maioria das vezes ele vai chegar em casa e olhar para o seu espaço e vai olhar com outros olhos, né? Porque ele percebe que alguém que ele reconhece como uma autoridade, né? Olhou para aquele lugar e viu beleza naquele lugar e de repente ele começa a se perceber, porque ele é dali. Então, quando alguém reconhece o meu lugar como um bom lugar, também me reconhece como um sujeito bom, como uma boa pessoa, como alguém que é capaz, né? Isso é muito legal. É algo que assim, é em cadeia, vai aos pouquinhos e vai acontecendo. Realmente é de brilhar os olhos, né? Não é? Ouvir isso. Quando a gente... É. Eu fiquei muito contente quando vocês aceitaram o convite, quando falavam, se a gente chamasse as meninas para participarem e o Arthur veio também e tal. Eu falei, cara, confesso que foi bem melhor do que eu imaginei que seria, né? Foi uma conversa... Eu fiquei meio assim por não estar participando do curso, não sabia muito da temática e tal, mas é um assunto que envolve tanto até quem está de fora, né? E a gente vê o quanto que tem Fábio, tutor, mas aluno do curso. Vocês, professoras do curso. Penso que quando um estudante fala pra gente que ele gostou muito do negócio que a gente levou, é muito massa, né? Vocês experimentaram aqui um pouquinho do que ele vai experimentar em sala, logo, do que os professores do curso vão experimentar, né? E isso é muito bom. Então isso é um sinal de que é isso mesmo. É aqui, é aqui. Isso, fluiu, né? E assim, a gente... Se fôssemos continuar falando sobre esse assunto, acho que a gente passaria o restante do dia aqui Tínhamos que buscar rápido. amanheceríamos, né? Tem que trazer uma industrial, pelo menos queríamos. Porque é uma conversa muito boa, é algo muito produtivo, é algo que tem muito a ser dito e muito a ser discutido, como a Tatiane falou aqui. Se a gente trazer para as questões de políticas públicas, a gente tem muito ainda o que se discutir em relação a isso. Como vocês falaram, é um processo que está em construção, né? Então, os nossos estudantes vão participar muito desse processo ainda, na construção dele. E eu fico muito contente em ver essa iniciativa de vocês e tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos, mas muitos frutos ainda, e frutos muito bons desse trabalho que está sendo feito, né? Parabenizar vocês todos por se empenharem nisso. Porque precisa de gente para se empenhar nisso, né? Às vezes a gente se preocupa só com outras questões e algumas tão importantes quanto aquelas que são muito visadas ficam deixadas de lado, né? Então quando a gente traz uma discussão dessa, quando a gente traz formações, penso que para vocês implantarem essa formação foi custosa, não foi que chegou lá, entregou o projeto e pronto, já era, tá tudo certinho, pode ir executar. Então assim, exige dedicação e empenho, né? Parabéns a vocês por se dedicarem, se empenharem nisso. Penso que o papel do professor é de realmente trazer mudanças e marcar esses estudantes, né? E isso com certeza vai marcar esses estudantes. Isso é uma etapa, uma das etapas de um processo muito longo e muito bonito, né? Então, assim, eu agradeço muito vocês terem aceitado o nosso convite. Não canso de enaltecer o Fábio, né? Tanto quanto professor, quanto o cara que ajuda a gente em tudo. O Fábio tem uma disposição para estar sempre com a gente aqui. Deixar aberto o podcast para vocês, para próximas discussões, sempre que quiserem. A gente está aqui, falar com a gente mesmo.